A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que todos se encontrem na doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero, meus amados e queridos irmãos, que os irmãos possam me escutar com clareza. Aleluia, glória a Deus. Meus caros e amados irmãos, eu venho pela permissão do Senhor compartilhar uma experiência a qual o Senhor me deu já tem algumas semanas. Amém? E o Senhor voltou a me cobrar para poder compartilhar com a igreja. Estamos aí, a prestes de começar uma nova campanha para a glória de Deus, que foi o tema que o Senhor deu para a nossa próxima campanha, onde nós temos que buscar as armaduras do Senhor Jesus, amém? Então, glória a Deus, aleluia, o Senhor me deu uma experiência, meus caros e amados irmãos, amém? Assim que eu venho compartilhar com os irmãos em Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos, eu estava em oração, como sempre, como eu falo para os irmãos, as experiências todas que eu tenho pela graça do Cordeiro é sempre quando eu estou muito na comunhão, na oração, no jejum e revertindo, e é sempre estando sozinha no meu quarto, com os joelhos dobrados e a cara no pó, orando e buscando a face do meu Deus. Foi então quando de olhos abertos eu vi o Senhor Jesus Cristo descendo do céu e Ele me disse que tinha chegado o momento de me dar uma nova experiência. Ele tinha me sentido, meus irmãos, me transportou em frente a um mar. Nesta visão, o Senhor me disse aonde estava localizado este mar, porque em outra experiência que eu tive, eu creio que tem uns 5 meses atrás que Ele me deu uma experiência, eu vou dizer um pouco similar a esta, mas algumas coisas diferentes. Não me foi revelado o lugar a qual Ele tinha me levado, mas nesta ocasião sim, Ele me disse. Ele me levou para um rio, e era um rio verde, lindo, maravilhoso. Nós estávamos em cima de uma pedra, e ele disse, eu perguntei aonde nós estamos. Ele disse, nós estamos em uma parte do Caribe. Era um mar localizado no Caribe. Foi quando o Senhor Jesus Cristo me disse, temos que descer porque há coisas que quero mostrar-te. Tome a minha mão. Então ele tomou a minha mão e nós descemos em uma velocidade extraordinária. Aleluia, glória a Deus. Descemos em uma velocidade extraordinária para as profundezas do mar. E parecia que não terminava, porque íamos descendo no profundo do mar, meus irmãos. Quando de longe eu avistei várias gaiolas com o Senhor e eu perguntei, o que é isso, Senhor? Ele disse, são gaiolas. Vem que eu vou te mostrar. E nos aproximamos dessas gaiolas e, para minha surpresa, havia ali, vou dizer, almas, pessoas presas embaixo do mar, meus irmãos, do mar, entendeu? Eram pessoas que têm, pessoas que não são libertas aqui na terra, pessoas que estão casadas no mundo espiritual com os demônios marinhos. O Senhor Jesus Cristo me disse, assim como Ele me disse em outra experiência, aqui embaixo, no fundo dos mares, existem mundos ocultos que só podem ser vistos com os olhos espirituais e pela permissão dele. Ele também me disse que é por isso que existe muito afogamento, naufrago, barcos que desaparecem, porque são esses demônios que causam isso. O Senhor também me disse que Satanás não pode criar nada, e isso nós sabemos. O que ele pode fazer é manipular a obra-prima de Deus. Ele manipula um terremoto, ele manipula o mar, ele manipula a tempestade e assim sucessivamente. Ele tem esse poder, ele não pode criar nada, então ele precisa da obra-prima de Deus para ele poder manipular. Amados irmãos, nos aproximamos e eu fiquei surpresa no que eu estava vendo, porque eu vi aquelas almas me olhando e faziam um movimento. Elas não estavam mortas, estavam vivas, mas no mundo espiritual. Só que essas pessoas estão vivas na terra. Elas estão vivas na terra, mas estão presas no mundo espiritual. Algumas, ou quase a maioria dessas gaiolas, elas estavam tão enferrujadas, ou seja, fazia muitos anos que essas pessoas estão presas ali no mundo espiritual. Pessoas que têm pessoas que têm muitos sonhos com sexo, sonhos impuros, sonhos asquerosos, nojentos. O Senhor Jesus Cristo me disse que algumas dessas pessoas que estão presas ali são pessoas que participavam de rituais satanistas, pessoas que fizeram rituais no rio na virada do ano novo, fazendo oferenda a outros deuses. Aleluia. Lá no livro de Marcos, aleluia, porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4:22. No livro de Lucas 8:17, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber vir à luz.
Aleluia. Portanto, não os temais, porque não há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus 10, 26. O Senhor Deus, Ele revela essas coisas para que nós possamos ter conhecimento, como os demônios trabalham e escravizam as pessoas no mundo espiritual. Eu fiquei ali, eu fiquei atônica, eu fiquei pasma de ver aquilo ali. Olha que eu já vi muitas coisas, mas essas pessoas embaixo da água, elas me olhavam e faziam um movimento, porque era tudo no mundo espiritual. Eram muitas gaiolas, muitas gaiolas. O Senhor também me disse que nos quatro cantos do mundo existem almas presas ali embaixo. Santo Deus poderoso. Depois disso, o Senhor disse, agora venha. Então, meus caros e amados irmãos, nos aproximamos de um castelo. Eu vou descrever desta maneira, porque foi desta maneira que eu vi. Me faz lembrar aqueles castelos de filme de terror que os produtores de Hollywood criam, porque eles, na verdade, eles são inspirados pelos demônios para trazer tudo para a televisão, para que as pessoas possam idolatrar essas coisas. E ali nós entramos dentro deste lugar e eu vi muitos demônios marinhos, entre ele o Leviatã, que é um demônio que está debaixo do rio, e outros demônios marinhos, Santo Deus poderoso. Aí, meus irmãos em Cristo Jesus, eles estavam esperando Satanás vir para terem uma reunião, porque eles são organizados. Satanás, ele copia tudo de Deus, até a forma organizada que o Senhor Deus trabalha. No mundo espiritual tudo é muito rápido e tudo muito organizado. Então, para tomar as decisões, tanto no mundo espiritual das trevas, vou dizer assim, e no mundo espiritual da luz, as coisas elas são feitas reuniões para tomar decisões. Antes de atacar, antes de tomar decisões, antes de agir, existem reuniões para haver uma organização e também repartições de deveres, tarefas, essa forma que eu posso dizer para os irmãos, amém? Nós entramos dentro desse castelo e eu, com muito medo, eu tomei a mão do Senhor e eu disse, eles podem nos ver? O Senhor disse não. Então o Senhor Jesus criou uma cobertura espiritual, a qual os demônios não podiam nos ver. Eles estavam esperando Satanás. Ele entrou ali, só que dessa vez eu vi ele de uma forma diferente. Eu vi ele como um escorpião, arrepilante, horroroso, com várias pernas, digamos assim, né? Era uma mistura de escorpião com algum tipo de bicho do mar. É assim que eu posso dizer, como se fosse um pulpo. É assim, dessa maneira que eu posso dizer, porque ele tem esse poder de se transfigurar de várias coisas. Ele se transfigura um anjo de luz, ele pode se transfigurar em vários tipos de monstro, ele tem esse poder. Então, na hora que ele entrou, todos os demônios faziam reverência para ele. Ele sentou em seu trono e com aquela voz grossa, penetrante e que dá muito medo, ele disse que havia invocado aquela reunião para eles procederem com suas decisões com relação aqui à terra, de enganar e arrastar o máximo de pessoas. Ele estava furioso, que ele estava dizendo que estava acabando o tempo. Ele disse, está acabando o tempo, o homem de branco está voltando e eu quero almas, e eu quero almas. Nessa hora, os demônios começaram a apresentar os seus trabalhos diante dele. Eu vou tentar buscar algumas coisas das quais eu vi ali, meus irmãos, para que os irmãos entenderem que não estamos falando de algo que é banal. São demônios que vêm aqui transfigurados em coisas que parecem até engraçadinhas, e muitas pessoas que estão na carne usam essas coisas dele. Eu vi este demônio deste filme, que eu não estou lembrada o nome agora, mas vou estar escrevendo para os irmãos verem aqui, Santo Deus poderoso, e ele fazia reverência e disse, saudações meu mestre, venho trazer o relatório do trabalho que eu estou fazendo na terra, e ele entregava um papel para Satanás. Tenho feito um trabalho excelente, tenho ganhado muitas almas para o teu reino, tenho enganado muitas pessoas, Alamassuri Calamaia, muitos dos nossos estão criando os produtos consagrados, camisas, brinquedos, e muitos lá na terra estão usando as nossas coisas. Nessa hora ele deu uma grande gargalhada sarcástica e debochada e disse desta forma, vamos continuar matando, vamos continuar roubando, vamos continuar enganando, destruindo muitos,
Vamos continuar a fazer muitos se prostituírem, vamos continuar a fazer muitos usar as nossas coisas, mas lembre-se que o nosso foco são os que servem o homem de branco. Lembre-se que o nosso foco são os crentes. Ainda existe alguns que servem ao seu Deus com lealdade. Ele falou desta forma, ele disse para aquele demônio, disse, bom trabalho fizeste, receberás com recompensa. Então ele se retirou da frente dele e veio outro demônio em forma de uma sereia, que é uma sereia que aparece em desenhos animados do Walt Disney. Eu já disse para os irmãos que todos esses personagens que aparecem do Walt Disney são demônios no mundo espiritual, a qual esses olhos que Jesus vai levar para a glória viu. Todos eles são demônios. Se você deixa os teus filhos usarem suas coisas, se você deixa os seus filhos usarem, você está mandando os teus filhos para o inferno. Naquele grande dia o Senhor vai te cobrar. O Senhor vai te cobrar da forma como você e eu somos educados os nossos filhos. Porque até os nossos filhos vão prestar conta diante do Senhor. Então tome cuidado das coisas que você compra para os teus filhos, porque eu vi esses demônios lá embaixo. Havia demônios marinhos e também havia alguns demônios que não são necessariamente marinhos, mas estavam nessa reunião ali. Era uma reunião mundial, na verdade, meus irmãos. Meu Deus poderoso. E ele estava ali, aquela sereia, que eu não lembro. Eu vou buscar, meus irmãos, alguma desses personagens para colocar aqui. Ou vou escrever, né? Ou eu vou, Santo Deus poderoso, escrever aqui embaixo. Ou vou colocar aqui a imagem para que os irmãos possam ver o que parece tão engraçadinho aqui. Ela estava apresentando ali, trabalha com as crianças, pro público infantil, para arrastar o máximo ali. E ela apresentava e falava todo o seu trabalho, que ela tinha feito para enganar as crianças, manter as crianças cativas, manter as crianças enganadas, manter as crianças hipnotizadas. Porque a sereia, ela tem, eles passam isso que a sereia hipnotiza, né? Que é a sereia. Eu vi um peixe também ali, que também é um desenho do Walt Disney. Cada um deles apresentava. Eu vi Avatar, aquele desenho. Eu vi Depredador. Eu vi 2 tipos de extraterrestres também, novamente nessa reunião ali, que eles têm a cabeça muito grande, que eles estão por trás da tecnologia. Eles são muito, muito, muito inteligentes. E a tecnologia, se nós olharmos, é um dos sinais da volta de Jesus Cristo. Eles estavam apresentando os seus trabalhos, mas nessa hora chegou alguns demônios marinhos ali. E ele levantou do trono e disse, o que vocês estão fazendo aqui? Não era para vocês estarem lá trabalhando na vida daqueles que estão cativos? E ele disse bem assim, ela nos expulsou. Ela fez uma campanha e nos expulsou. Quando eles falaram, ela nos expulsou, eles estavam se referindo a mim, meus irmãos. Nessa hora, Satanás, muito furioso, levantou. Eu não vou falar os palavrões que ele fala, ele sempre se refere a mim com palavrões muito nojentos. E agora ela se juntou com a outra, estava se referindo à irmã, a irmã Marleide. A irmã Marleide já teve muitos confrontos com Satanás, já teve de frente a frente com ele também. E se referiu a ela, entendeu? Com muito ódio. Nessa hora, ele ordenou que outros demônios pegassem aqueles demônios que haviam fracassado em sua missão e levassem eles para a tortura no inferno. Tudo no mundo espiritual funciona a baixa pressão. Satanás não é amoroso, nem bondoso. O Senhor tirou toda a bondade dele. Ele pressiona os demônios para fazer os seus trabalhos. Se eles são atormentados por não cumprir com suas missões, imagina o que ele vai fazer comigo, com você, se nós perecemos e vamos parar naquele lugar chamado inferno. Depois de ver tudo aquilo ali diante dos meus olhos, meus irmãos, já queria sair daquele lugar. Foi então quando o demônio disse assim, estou sentindo o cheiro, parece que tem alguém aqui vendo a nossa reunião. Ele estava sentindo o cheiro, aí o Senhor disse, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Talvez algumas pessoas vão dizer, mas como pode ser possível? Isso não está na Bíblia. Mas lá no livro de João, se nós olharmos no livro de João, está escrito no livro de João, capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia escrever, conter os livros que se escreveram. Ou seja, nem todos os milagres de Cristo estão relatados na Bíblia, porque não daria. Muitos pensam que todos os milagres estão relatados na Bíblia, mas no livro de João relata dizendo que não. Ou seja, o Senhor, ele revela. Deus revela os seus segredos aos seus profetas. Amós, capítulo 13, versículo 6 a 7. O Senhor não revela para curioso. O Senhor não revela para profetas de Baal.
O Senhor não revela para pregadores de mídia satânica. O Senhor não revela para pessoas que estão querendo fama, dinheiro, reconhecimento. O Senhor revela para os seus pequenos, para aqueles que querem andar na sua verdade, na sua santidade. Porque o único foco a qual o Senhor revela essas coisas é que possamos resolver a nossa vida diante de Deus. É para que possamos resolver as nossas pendências diante do Senhor Jesus. Na hora que aquele demônio falou aquilo, que estava sentindo o cheiro, que tinha alguém ali, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo pegou na minha mão e disse, vamos sair daqui. Eu escrevi algumas coisas das quais eu vi, meus caros e amados irmãos, porque foi uma experiência um pouquinho longa. Então eu escrevo só a cronologia, né? E o Espírito Santo vai me ajudando a lembrar. Nessa hora que nós saímos, ou subimos de volta para a terra, eu pensei que o Senhor ia trazer-me de volta para casa. Mas ele disse, agora vamos subir para cima, que há coisas para mostrar-te. Então, nós subimos para o céu, meus caros e amados irmãos. Na hora que chegamos na porta do céu, recebi novamente a roupa que eu sempre recebo e os sapatos que eu sempre recebo antes de entrar ali no reino de Deus. Santo Deus poderoso. O Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, disse, há algo que quero mostrar-te. E ele me levou em uma sala onde estavam todas as armaduras que o Senhor disponibiliza para os seus santos. E me colocou em frente de uma espada. Eu quero descrever mais ou menos como era essa espada. Era uma espada enorme. Eu posso dizer que era uma espada muito grande e com a ponta muito afilada. E ela tinha ouro puro com uns detalhes de bronze. E na parte onde se segurava, tinha umas 3 pedras de diamante. O Senhor Jesus Cristo agarrou aquela espada, tirou e colocou nas minhas mãos e disse, estou trocando a tua espada porque as tuas pelejas vão aumentar. Ele disse isso para mim, só que na hora que ele me deu a espada, eu senti um peso tão grande, eu disse, Senhor, é muito pesada. E ele disse, deixa ajudar-te. Então, ele me ajudou a carregar a espada. E na minha frente, o Senhor Jesus Cristo fez alguns movimentos. Aqui no livro de Efésios, capítulo 5, aleluia, a partir do versículo, aleluia, 11. Revestido de toda a armadura de Deus, para que não possais estar firme, para que possais estar firmes contra as astúcias e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Aleluia, glória a Deus. Ele fez alguns movimentos e foi bastante interessante nesse momento. Eu fico encantada, essa palavra que eu vou dizer, apaixonada, no sentido de dizer que cada dia que passa, que eu tenho mais contato com o Senhor Jesus, eu fico realmente apaixonada por Ele. Ele é tão puro, é tão santo, é tão manso, Ele é tão perfeito, Ele é sereno, Ele é maravilhoso. Ele fez aqueles movimentos ali como se fosse um soldado na minha frente e disse, agora venha comigo. Na hora que eu fui com o Senhor Jesus Cristo, entramos numa sala, que é a sala do treinamento. E vi vários anjos ali, treinando com as suas armaduras, meus irmãos. Que respalda o que está escrito aqui no livro de Efésios, no capítulo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo digindo os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Meus irmãos, lá na sala que o Senhor me fez lembrar agora, aqui na parte, desta parte de Efésios, onde fala sobre toda a armadura de Deus, meus caros e amados irmãos, eu vi várias armaduras. Nessa hora, o Senhor me falou que essas armaduras, elas não vêm, vamos dizer, de mão beijada. Glória a Deus. Ele me disse também que muito dos crentes, vou usar essa palavra, de pessoas que estão há muitos anos dentro da igreja, principalmente, eu vou usar esta palavra porque foi isso que Jesus me confirmou nessa experiência. Eu estou queimando. Ele disse que muitos deles não têm armadura. Pessoas que estão há 20, 30, 50 anos dentro da igreja, que se dizem servo de Deus, que se dizem crente, eles não têm nenhuma armadura. Por isso muitos são setados na mente, são setados no coração, são afligidos por demônios. Eles não têm. Eu vi ali a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, né? Eu vi também, aleluia, glória a Deus, as sandálias, né, que fala lá também, que ressalta lá na palavra de Deus aqui, glória a Deus,
aqui no Efésios capítulo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito e a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, não abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eu vi todas essas armaduras. O Senhor Jesus Cristo também me disse que, na medida que o crente vai aumentando de unção no mundo espiritual, e também é trocado também o nível de unção a qual ele está, onde tem o primeiro nível, o segundo nível, né? A primeira unção, a segunda unção, a terceira unção e assim por diante, as armaduras, elas têm que ser trocadas. A armadura de uma pessoa que está na primeira unção não é a mesma armadura de uma pessoa que está na quinta unção. As armaduras, elas têm que ficar mais fortes, porque as pelejas, elas aumentam, as batalhas espirituais aumentam, os confrontos espirituais, eles são aumentados. Então eu vi todas essas armaduras ali, meus irmãos, em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, depois de ver tudo aquilo, e o Senhor ter feito um movimento com a espada, que era a espada a qual Ele estava me dando, Ele me levou nesta sala onde vi os anjos ali treinando. O Senhor Jesus Cristo me disse que todos os dias os anjos têm que treinar ali para lutar com os demônios nos ares, que é o que ressalta que está no livro de Efésios. Eu vou deixar Efésios capítulo 5, a partir do 10. Se os irmãos quiserem ler todos, mas os irmãos podem ler, amém? Para entender o que foi que o Senhor me mostrou nesta nossa nova experiência, nessa visão, né? Então, o anjo se aproximou do Senhor e sussurrou algo em seu ouvido, e eu fiquei olhando, e o Senhor fez com a cabeça afirmando assim, era um anjo muito formoso, alto. A beleza dos anjos, não há beleza como essa aqui na terra. Ele se aproximou do Senhor, sussurrou algo em seu ouvido, e o Senhor afirmou com a cabeça. Foi então quando o Senhor me olhou e disse para mim desta maneira: vem, que eu quero te treinar um pouco com a tua nova espada. Então o anjo veio e me colocou uma armadura sobre mim, ali mesmo. E eu fui para o meio, vamos dizer, do salão, e eu treinei com um dos anjos ali, alguns movimentos. Foi tão maravilhoso. O Senhor me treinou ali, entendeu? Treinando como usar a armadura. Depois que terminou tudo aquilo, eu me senti como um soldado de Cristo. Porque é assim que o Senhor nos vê. E é assim que os demônios nos vê. Soldados levantados por Cristo. Aleluia, glória a Deus. Na hora que terminou aquele treinamento, o Senhor deu uma batida com sua mão em meu ombro e disse: bem fizeste, minha filha, bem fizeste. É momento de voltar. E nessa hora eu disse: Senhor, eu não quero voltar para aquele lugar. É horrível. Eles nos perseguem, eles nos acreditam na mensagem. É horrível estar ali, Senhor. Quando é que o Senhor vai para o seu povo? Quando é que o Senhor vai pela sua igreja? Passe a missão que o Senhor colocou sobre mim para outra pessoa. E o Senhor disse: não farei tal coisa. Não farei tal coisa, pois nasceste para este propósito. É necessário voltar, pois há muito trabalho por fazer. Então o Senhor me trouxe de volta, meus caros e amados irmãos, e me disse para mim passar para a igreja. Então, aleluia, glória a Deus, em nossa campanha, que vai estar respaldada no livro de Efésios, onde temos que buscar toda a armadura de Deus. Tem pessoas que vão participar dessa campanha que não tem nenhuma armadura. Tem pessoas que têm armadura e não sabem como usar. Tem pessoas que estão com sua armadura velha e elas precisam ser trocadas. E tem pessoas que vão aumentar de nível de unção e vai ser necessário trocar a armadura da mesma forma como o Senhor me disse nessa nova experiência. Irmãos queridos, já tem algumas semanas que eu tive essa experiência. E quando eu, glória a Deus, voltei, eu só fiz escrever, vamos dizer, a cronologia, porque o Espírito Santo vai me ajudando. Tanto que eu vou falando, depois eu volto para falar, porque eu não quero aumentar, né? Não posso de forma alguma aumentar e nem diminuir as experiências que o Senhor Jesus me dá pela sua infinita misericórdia. E estou aqui passando para os irmãos, para elevar a fé dos irmãos e ver que nós realmente estamos em uma batalha espiritual no mundo invisível. Aleluia, glória a Deus. Que esta guerra, vou dizer desta maneira, só vai terminar quando entrarmos pela porta da salvação. O Senhor nos capacita, o Senhor nos guia, o Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina a usar as armaduras. Aleluia, glória a Deus.
a palavra que liberta, as armaduras, o capacete da salvação, a couraça da justiça e todas essas armaduras que ele disponibiliza para o seu povo. E nós vamos vencendo as batalhas com o nosso general diante de nós. Porém, a grande batalha é entrar pela porta da salvação. Essa é a nossa grande batalha. Então queira vencer esta batalha, porque eu falo para os irmãos aqui na minha fraca pessoa que não é fácil. Não é fácil. Aquele que é muito dado será cobrado, sabe? Então é isso, meus irmãos. Guarda essa palavra e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom.